Bom, mostrar rapidamente, é bem simples mostrar que R e T são hermitianos. Os operadores R e T são hermitianos. Peguei a componente X de R, por exemplo. Componente X de R. Calculei o elemento de matriz. Está aqui. Tá? Mas eu posso escrever isso daqui como sendo o conjugado disso. Tá? Eu tomar o conjugado aqui, esse cara vira real, esse vira o conjugado. E x não acontece nada, porque x é um número real. É a componente x do vetor. Tá? Então, isso é o conjugado. Se eu tomar o conjugado disso, eu volto nisso. Mas isso daqui é isso. O que está dentro do parênteses é o produto escalar de psi com φ. Estrela. Tá? Então, eu troquei a ordem e tomei o conjugado. Se você lembrar que a definição de que φ, um operador de A, psi, estrela, eu troco a ordem e tomo o hermitiano conjugado do operador. Isso aqui é uma das relações fundamentais que eu falei para vocês, que é fundamental, né? E você chamar de A, você olhar para A como sendo x, e ver que o x aqui não mudou nada, ou seja, você conclui que A é igual a adaga. Portanto, x é hermitiano. O operador hermitiano ele é igual ao hermitiano conjugado dele, o adjunto, né? De maneira semelhante, você pode. A sacada é que as componentes do vetor posição e do momento são números. Então, na hora que eu tomo o conjugado, não acontece nada. Tá? Você pode provar que todo mundo é hermitiano. Todos os componentes são hermitianos. Também, se eu aplicar esses operadores nos próprios vetores da base, eu posso aplicar esses operadores, eu já vi que aplicando ele no psi, eu tiro x psi. Mas eu posso aplicá-los no próprio elemento da base. O que vai dar? XR, YR, ZR. PX, P, operador PX no P vai dar PXP, PYP, PZP. O que é isso daqui? Uma equação de autovalores, né? A φ igual ao valor da φ. Onde os autovalores são as componentes da posição ou do momento e os autovetores são os vetores da base. Tá? Ou seja, os queres R são autovetores dos operadores x, y, z, com autovalores x, y, z. Aqui é o operador e aqui é a componente, respectivamente. Analogamente para a base P e as componentes de P. Certo? Ou seja, meus operadores P são observáveis, eles são hermitianos, tá? E eu tenho duas bases, uma para cada um, que são autovetores desses caras. Se você lembrar no seu texto qual a definição de um observável, é exatamente essa. Tá? Como R e P são base, como as representações de R e P são base, então esses operadores são observáveis. A nossa definição de observável é um operador hermitiano cujos autovetores formam uma base. Se você olhar na sua definição, a definição de um observável físico é um operador hermitiano cujos autovetores formam uma base. Eu tenho duas bases, eu acabei de mostrar que elas são autovetores dos operadores. Então esses caras são observáveis. Tá? Ou seja, existe uma quantidade física, que quer dizer um observável, existe uma quantidade física mensurável associada a esses caras. Que quantidade é essa? É a posição da partícula no momento da partícula. Tá? Que quantidade física é essa observável? Para R é a posição da partícula, que eu estou medindo, e para P é o momento. Então eu fechei a interpretação que eu queria, rigorosamente. Isso era meio intuitivo, estava bem subentendido. Tá, mas se você olhar as definições de observável, eu tinha que provar isso aqui, eu tinha que mostrar que os autovetores desses caras formam uma base para eu ter um observável. E que eles são hermitianos também. Então eu estou
Estou resgatando novamente a nossa discussão do capítulo 2. Tá? Além disso, como os autovalores x, y, z, os autovalores x, y, z de R, ou seja, das três componentes, né, x, y, z, determinam inequivocamente um vetor R, tá? Se eu falar para você x, y, z, ó, amarrei qual é o R, né? R, x, y, z, nada mais aqui. Né? Da base, temos que R forma um conjunto completo de observáveis comutativos em R. Na última aula, o último grupo, né? Lembra a ideia de CSO? Aquela coisa que você tem um operador hermitiano, você diagonaliza e encontra os autovetores. Ah, tem alguma degenerescência. Se eu escolho um elemento da base, um vetor da base, tem vários autovalores iguais. Ah, eu tenho que acrescentar mais um operador, diagonalizo, vejo um operador que comute com aquele anterior, diagonalizo, encontro uma base comum. Vou fazer esse processo até chegar um momento em que eu tenho um conjunto de operadores que, quando eu enuncio os autovalores de todos eles, eu aponto para um único elemento da base. Essa é a ideia de CSO, nós discutimos da última vez. Tá? Então, é o que acontece aqui. Quando eu tenho os operadores x, y, z, e eu enuncio os seus respectivos autovalores, e eu determino um único vetor da base. E a mesma coisa para P. Se eu enuncio os três autovalores de P, eu fixo um único vetor da base Px, da base P. Tá? Ou seja, independentemente, tanto é que eu nem repeti a frase aqui, né? Eu fui colocando x e p, x e p, x e p. X, R, o vetor R, ele é x não, RP, né? RP, RP. Porque o vetor R, os três componentes dele formam um CSO e as três componentes de P formam um CSO. Tá? Por que só, por exemplo, por que só X não forma um CSO? Tá? Porque quando eu pego X e aplico nesse vetor da base, eu tenho o seu autovalor. Tá? Qual que é a degenerescência desse autovalor? Qual que é a degenerescência do autovalor X quando eu aplico esse operador? Esse cara vai falar. Infinita. Por quê? Quando eu meço x, y e z tem qualquer valor. Se eu medir x, a posição da partícula em x é essa. X igual a 5. Meu elétron está em x igual a 5. Aí quanto vale y e z? Eu não medi ainda. Tá? Então, ele é infinitamente degenerado. Lembra da conversa da nossa vez? Quando ele é degenerado, eu tenho que acrescentar um novo operador. Eu acrescento y. Agora eu sei, eu meço x, meto y. X computa com y, beleza. Agora eu sei a posição coordenada x e y. Qual que é a degenerescência desses caras? Infinita, porque z pode ser qualquer valor. Agora, na hora que eu meço z, aí acabou. X, y, z. Isso me aponta para um único estado. Que estado é esse? O R, cujo x e y são aqueles que eu medi. Tá? Aí eu fechei o CSO. Mesma coisa para P. Eu começo a componente x do momento, e eu ainda tenho qualquer possibilidade para y e z, mesma coisa. Só quando eu meço o momento inteiro, que aí não tem como. Qual é o momento da partícula? É esse. O estado do momento é esse. Não tem outro. Tem esses mesmos autovalores x e y. Então você vê um exemplo concreto da ideia de CSO. Foi uma luta a última aula, né? Entender esse negócio, uma discussão abstrata, foi uma luta. Agora aqui é um exemplo concreto. E nos exercícios que eu pedi para vocês, tem outros exemplos. Aliás, um dos exercícios ali está resolvido no livro. Eu pedi para vocês verem, que é um exemplo concreto também, uma base discreta de CSO. Bom, isso encerra esse capítulo. Próxima aula, vamos começar o capítulo 3. Vamos retornar para a física, ver os postulados da mecânica quântica. Ok? Me procurem para tirar dúvidas das listas. Tá?
Não deixe a batata assar. Senão ela queima.